Caso clínico 1. Diagnóstico laboratorial de infecção do trato urinário. Dados clínicos. Paciente do sexo feminino, 20 anos. Apresenta sintomas como dor urinar, aumento da frequência urinária e urina avermelhada. Principais achados laboratoriais. PCR, 24 mg por ml. O hemograma apresentou neutrofilia. Urina rotina com a presença de piúria, hematúria, hemoglobinúria, leucócitos viscerais positivos. Já no grão de gota, não foram visualizados micro-organismos coráveis pelo método, mas teve a presença de leucócitos polimorfonucleares. A urocultura foi quantitativa, de 200 FC por ml, e a bactéria isolada foi Staphylococcus saprophyticus. Sobre a coleta, transporte e armazenamento da amostra. A amostra de urina ela pode ser coletada das seguintes maneiras. Urina coletada com saco coletor autoaderente, que é indicada para crianças e pode apresentar resultados falsos positivos com uma taxa de contaminação alta. A urina coletada por punção suprapúbica ela é obtida diretamente da bexiga e evita contaminação com a microbiota genital. A coletada com catéter é utilizada em caso em que o paciente está incapacitado e apresenta risco de introdução de bactérias na bexiga e deve ser executado sobre indicação médica. E segundo jato de urina ou urina de jato médio, que é a forma mais comum e a forma que a nossa paciente provavelmente utilizou, que é indicado que o paciente realize a coleta no laboratório, visando eliminar os possíveis viés gerados pelo aumento da contagem de colônias durante o transporte. Para o início da coleta, deve-se fazer a higienização das mãos, fazer a asepsia da região genital com água e sabão neutro. O frasco ele deve ser de material inerte, limpo, seco e à prova de vazamentos. Deve-se coletar a primeira urina da manhã no jato médio ou após 2 horas de retenção urinária. O transporte em até 2 horas em temperatura ambiente ou sobre refrigeração em até 24 horas. Quando a refrigeração não for possível, deve-se fazer o uso de conservantes bacteriostáticos, diminuindo a chance de cultura falsos positivos. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre as técnicas que foram utilizadas no nosso caso. A primeira técnica foi o grão de gota não centrifugado, que é uma técnica simples, onde a gente vai utilizar essa alça calibrada para coletar a nossa amostra, transferir ela para uma lâmina e deixar ela secando. Em seguida, a gente pode fixar ela com uma chama. Após isso, a gente pode então curar ela pelo grão. A outra técnica foi a urocultura, que é uma técnica quantitativa que se baseia principalmente na contagem de unidades formatórias de colônia. Essa é uma das técnicas mais utilizadas na rotina de laboratório de microbiologia. Em relação aos meios de culturas mais utilizados para a realização de uma urocultura, os meios são o agar-sangue, que é um meio não seletivo, que pode ser utilizado para a identificação de bactérias gram-positivas e gram-negativas, o agar-CLID, que ele é utilizado para isolar e quantificar micro-organismos gram-positivos, gram-negativos e até mesmo leveduras, o agar-CNA, que é recomendado principalmente para detectar bactérias gram-positivas, o agar-McConkie e o agar-TIG, que é utilizado para isolar bactérias gram-negativas, que são as principais causadoras de infecções do trato urinário. Agora, atualmente, a gente tem visto muito sendo utilizado o agar cromogênico, que é um agar que permite a diferenciação de diferentes bactérias, permitindo a identificação presuntiva de diferentes gêneros e espécies. No nosso caso, como a bactéria identificada foi Staphylococcus saprophyticus, que é uma bactéria cocóide gram-positiva, os possíveis meios utilizados para sua identificação foram o agar-CLID e o agar-CNA. Em relação à técnica de plantio primário utilizando a alça calibrada, a gente vai utilizar essa alça, que é padronizada, coletar a amostra, realizando movimentos verticais para coletar a amostra eficiente, realizar uma inoculação inicial, onde a gente vai traçar uma estria reta, e a partir dela a gente vai realizar movimentos em um ângulo de 90 graus para que a gente possa espalhar essa amostra no nosso meio de cultura. Bom, para uma identificação mais precisa do patógeno, que é o S. saprophyticus, que foi encontrado no exame de urocultura da paciente, podem-se utilizar provas e testes manuais. A nível de gênero, o Staphylococcus ele é negativo para o teste de motilidade,
positivo para NSL, negativo para oxidase e positivo para catalase. A nível de espécies, S. saprofíticos é negativo para DNase, negativo para enzima PIR, resistente para novobiocina, positivo para ureia e sensível para polimixina. Interpretando o resultado dos exames, os principais achados laboratoriais que destacamos é a alteração, por exemplo, no PCR. Bom, essa alteração ela é um indicativo que existe uma inflamação em curso. O hemograma ele nos indicou neutrofilia, que também é indicativo de uma infecção bacteriana. Na urina rotina, nós observamos piúria e leucócitos esterais positivos, que estão ali presentes, né, para combater a infecção causada pelo patógeno. A hematúria e a hemoglobinúria, elas são causadoras da urina avermelhada apresentada pelo paciente e são indicativos também de inflamação. O grão de gota não centrifugado e urocultura eu vou discutir aqui à frente. Bom, no grão de gota, não houve observação de micro-organismos corados por grão, mas observamos leucócitos polimorfonucleares, né, que estão ali por conta da reação imunológica para combater a infecção. Na urocultura, a gente observou Staphylococcus saprofíticos, que é um micro-organismo causador de infecção urinária em mulheres jovens, que é o caso da nossa paciente, e uma contagem baixa de colônias, de 200 UFC por ml. Essa contagem ela é obtida multiplicando o número de colônias encontradas na placa pelo fator de correção. Então, como não foram observados micro-organismos no grão de gota, a urocultura provavelmente foi usada com uma alça calibrada de 10 microlitros. Essa alça inocula um volume maior de amostra, aumentando então as chances de existir um crescimento bacteriano. Então, dito isso, é provável que na placa foram encontradas 2 colônias. Esse número foi multiplicado por 100, que é o fator de correção da alça calibrada, chegando no nosso resultado de 200 UFC por ml. Chegando na hipótese diagnóstica, nós temos 2, síndrome uretral aguda e cistite. Essas 2 patologias, elas possuem sintomas parecidos com os sintomas da paciente, que são disúria, frequência urinária e piúria. Na síndrome uretral aguda, culturas de urina rotineiras são negativas ou mostram contagem de colônias abaixo do critério tradicional para o diagnóstico de cistite bacteriana. Nós encontramos, então, uma contagem abaixo do critério, que foi 200 UFC por ml. Na cistite, ela é caracterizada por bactérias que habitam a região perineal e invadem a bexiga, ascendendo da uretra e se multiplicam. Ela é mais comum em mulheres sexualmente ativas, devido a características anatômicas que favorecem a incidência. Então, conjuntamente com o que foi exposto até agora, eu vou discutir algumas informações que vão ajudar a ter uma hipótese diagnóstica mais assertiva sobre o nosso caso. A bactéria Staphylococcus saprofíticos é frequentemente isolada em infecções do trato urinário, principalmente em mulheres jovens, como a Carla já explicou aqui para a gente. Isso demonstra a importância desse micro-organismo na prática clínica. Porém, não é incomum encontrarmos uma baixa bacteriúria em uroculturas, que é o caso da paciente. E os mecanismos que levam a esse baixo número de colônias não é totalmente explicado, mas o crescimento lento dessa bactéria e o seu mecanismo de patologia podem sim ser uma explicação para a subestimação da bacteriúria. Uroculturas que demonstram contagem de colônias abaixo do critério tradicional para o diagnóstico de cistite bacteriana normalmente aponta para a síndrome uretral aguda. Mas quais são esses critérios de diagnóstico para cistite? Eles normalmente levam em consideração um crescimento de pelo menos 10 a 5 UFC por ml, que está um valor muito acima do que os que foram apresentados pela paciente. Mas vale ressaltar que para determinadas circunstâncias, como paciente idoso ou paciente em uso de antimicrobianos, considera valores encontrados acima de 10 a 4 UFC por ml. A gente vê que até nesses casos especiais, a bacteriúria da paciente estaria muito baixo para entrar nos critérios de diagnóstico da cistite. Então, por fim, a síndrome uretral aguda é diagnosticada com um crescimento de valores próximos de 10 a 2 UFC por ml de uma única espécie bacteriana, que foi o caso da paciente, onde ela teve 200 UFC, de uma única espécie que foi o Staphylococcus saprofíticos. Então, seria esse resultado associado à sintomatologia característica, que é a sintomatologia parecida com a cistite, que a paciente também apresentou. Então, o nosso diagnóstico final seria de síndrome uretral aguda. Com isso, chegamos ao final da nossa apresentação. Aqui estão nossas referências. Eu agradeço pela atenção.